Meus irmãos, nesta noite eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Nesta noite eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Motivo de muita alegria nós estamos diante da presença de Deus nesta noite, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero convidar aqueles que trouxeram as suas Bíblias para a glória de Deus. Abra juntamente comigo o livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero deixar aqui expressa a minha alegria nesta noite, por estar diante da presença de Deus, por sentir a sua presença. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Robson. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar diante da presença do Senhor. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida também do presbítero Theo. Foi um canal de bênção para estarmos aqui nesta noite, adorando e enaltecendo o nome santo do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo de número 4. Talvez você trouxe sua Bíblia, irmão que está do teu lado, talvez não trouxe. Chega perto dele, chega perto dela, para fazermos uma leitura participativa nesta noite para a glória de Deus. Quantos acharam? Diga comigo amém. Amém! Versículo 38. Versículo 38 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, fazei um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, não podemos comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mais morte na panela. Glória a Deus. Podemos chamar a nossa cena para a honra e a glória de Jesus. Meus amados, vocês me emprestarem uns 25 a 30 minutos da sua atenção, e garanto que talvez eu e você não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós sabemos que todos nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Uns têm a oportunidade de adorar aqui na frente com o microfone, outros têm a oportunidade de adorar em seu lugar, exaltando, glorificando, mas todos nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Na realidade, todo culto é voltado para Deus. Então Deus, Ele é o centro que merece ser adorado. Mas na hora da palavra, é o momento em que Deus deseja falar com o seu povo. Olha, e eu aprendi algo, que é melhor ouvir do que falar.
Então, se Deus decide falar com o seu povo no mínimo tem que decidir ouvir Deus falar. É verdade. Eu tenho certeza que se eu e você prestarmos bastante atenção no que Deus vai falar nesta noite, talvez a sua história seja mudada nesta noite, pois a palavra de Cristo tem poder para transformar a vida de um homem e de uma mulher. Meus amados, talvez esse texto que eu li, talvez seja um texto um pouco difícil de se compreender, um texto um pouco complicado, pois é difícil alguém ouvir alguém ministrar sobre esse texto que acabamos de ler. Então fica um pouco complicado. Foi por isso que eu preferi, ao invés de ler um versículo, ler toda a história, para nós acompanharmos do primeiro ao último versículo daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. A palavra do Senhor aqui, Ele vai estar nos mostrando algo muito interessante que aconteceu na época do grande profeta Eliseu. A Bíblia nos conta uma história, e essa história merece ser uma história voltada para o nosso meio, voltada para os servos de Deus. Daqui a pouco nós vamos entender por quê. A palavra do Senhor nos fala que este homem, por nome de Eliseu, ele é um homem levantado por Deus para fazer a obra do Senhor com grande diligência, com grande maturidade, com grande fidelidade diante da presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que este homem, ele é levantado por Deus como um profeta, autorizado por Deus para fazer a sua grande obra sobre a face da terra. A Bíblia nos fala que este homem, por nome de Eliseu, ele é conhecido por onde ele passava, não só apenas pelo que ele fazia, mas sim também pelo que ele vivia. A Bíblia nos fala que o conhecimento deste homem não era só porque ele era profeta, não é só porque ele profetizava, ou talvez porque aconteceu milagres através da sua vida. A Bíblia diz que o conhecimento desse homem principalmente foi pela sua conduta cristã, pelo seu caminhar diante da presença de Deus. Quem vai nos dizer isso é o primeiro versículo do capítulo de número 4. Vai nos falar que a mulher de Sunem chama o seu esposo e diz: meu esposo, esse homem que eu vejo passando para lá e para cá, verdadeiramente é um homem de Deus. Olha, Eliseu talvez nunca tinha operado um milagre na casa dela, mas ela sabia que ele era homem de Deus. Eliseu nunca tinha feito nada dentro da casa dela para mostrar que era profeta, mas ela sabia que era homem de Deus. Porque uma coisa, irmãos, é alguém te conhecer como um profeta pelo que você faz com os milagres. Outra coisa é alguém te conhecer como um homem e mulher de Deus pela sua conduta cristã, sua conduta de um servo e de uma serva de Deus. Então esse homem, ele verdadeiramente é um verdadeiro homem de Deus, que está fazendo a obra do Senhor. Pois a Bíblia diz que ele aprendeu com um grande homem de Deus, com um grande líder por nome de Elias. A Bíblia diz que esse Eliseu, ele aprende com um grande homem, e esse homem ensina para ele o que realmente é ser um homem de Deus na terra, um servo de Deus na terra, compromissado com a palavra, compromissado com as coisas de Deus na terra. A Bíblia diz que Elias teve o melhor privilégio, o maior privilégio foi ensinar para Eliseu que era ser homem de Deus. E a Bíblia diz que Elias, ele conseguiu ensinar isso para Eliseu, pois nos momentos mais difíceis que Elias estava enfrentando, Deus permitiu que Eliseu surgisse na sua vida, Deus permitiu que Eliseu surgisse na sua história. O capítulo 19 do livro de 1 Reis, a Bíblia nos fala que Deus fala com Elias que através de Elias Deus levantaria um sucessor, Deus levantaria um profeta, e o nome deste profeta é Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu é chamado por Deus desde quando Elias estava dentro da caverna. Então a Bíblia diz que Deus levanta este profeta para que esse profeta viesse acompanhar Elias durante a sua caminhada. Então Eliseu aprende com Elias o que é se comportar, o que é viver principalmente pela fé, viver diante da presença de Deus. A Bíblia nos fala que esses dois caminhavam diante da presença do Senhor, e os dois buscavam ao Senhor, pagavam preço diante da presença do Senhor.
Até que chega um dia em que Elias olha para Eliseu e disse: olha, minha hora é chegada, o meu ministério chegou, acabou. Agora Deus irá me levar para ele. E eis que eu te digo, você tem uma chance. Chance essa de voltar para casa. Chance essa de voltar a ser quem você era. Porque agora eu irei com o Senhor e é melhor que você fique aqui. Eliseu compreende algo, Eliseu entende algo, que talvez a melhor coisa não seria recuar. Talvez a melhor coisa não seria voltar para a casa dos seus pais. Talvez a melhor coisa não seria voltar para o seu lar. Talvez a melhor coisa não seria voltar a cuidar de bois. Mas talvez a melhor coisa seria dar continuidade ao seu ministério. A Bíblia diz que Eliseu olha para Elias e diz: olha, como o Senhor vive, aonde o Senhor for eu também irei, aonde tu pisares eu também pisarei, jamais eu retrocederei do meu ministério. A Bíblia diz que Elias olha e diz: homem, boa coisa tu falaste, boa coisa tu pediste, então me acompanhe. Eis que a Bíblia nos fala que Elias olha para Eliseu e diz: eu vou deixar um pedido, o mesmo pedido que Cristo faz para Bartimeu: pede-me o que queres. Aí Elias olha para Eliseu e disse: pede-me o que queres e tudo que tu pedis será feito. Então Elias coloca algo para Eliseu: olha, se você me pedir bens financeiros, tu ganha. Se você me pedir coisas para a família, tu ganha. Se você me pedir coisas materiais, tu ganha. Tudo que você me pedir, tu ganhará. Então a Bíblia olha e nos fala que Eliseu diz para Elias: eis que o teu servo quer a porção dobrada do teu espírito. Eis que o teu servo quer ser usado o dobro do que o Senhor é usado. Eis que o teu servo quer ser usado o dobro daquilo que Deus te usa. Pois a melhor coisa na vida de um homem de Deus, irmão, talvez não é bens financeiro. Talvez a melhor coisa na vida de uma mulher de Deus, talvez não seja a tranquilidade de estar em um bom trabalho. Não me adianta nada estar bem com as coisas materiais se as espirituais está falida. Não me adianta nada estar bem com as coisas materiais se as espirituais está em falência. Não me adianta nada ter tudo na região da terra, sendo que na região do céu eu estou sem crédito com Deus. Não me adianta nada ser rico na terra, sendo que aos olhos de Deus, como ele disse para a igreja da Ásia Menor, tu és miserável, pobre, tens que comprar ouro da minha mão. Então Eliseu entende uma coisa: talvez o dinheiro não me traga unção, mas é impossível ter unção e não atrair coisas boas. Talvez o dinheiro não me traga, aleluia, coisas do céu, mas é impossível as coisas do céu não atrair as coisas da terra. Pois a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez as coisas da terra não aproximem Deus de você, mas se você estiver próximo de Deus, é impossível as coisas da terra não se aproximar perto de ti. Então Eliseu olha e Eliseu entende que talvez a melhor escolha não seria receber bens financeiros, mas a melhor escolha ele fez foi escolher a unção dobrada, a porção dobrada. Então a Bíblia diz que Elias olha e disse: dura coisa tu me pediste, mas se tu vê, quando o Senhor vir me buscar e tu conseguir contemplar com os seus olhos, eis que você receberá aquilo que tu me pediste. Então a Bíblia diz que Elias, ele passa para o Rio Jordão e está em pleno deserto. E a Bíblia diz que Eliseu está caminhando do lado de Elias. Aonde Elias vai, Eliseu está do lado. Aonde Elias vai, Eliseu está sempre do lado. Aonde Elias acompanha, Eliseu está também sempre lhe acompanhando. Então a Bíblia diz que de repente o céu se abre, desce cavalos e cavaleiros do céu, e pelo redemoinho Elias é levado diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Eliseu olha aquilo, contempla tudo aquilo, e Eliseu olha e diz: meu Deus, cavalos de fogo, cavaleiros, eu acabei de ver. Quando Elias olha para o seu lado, a Bíblia diz que tem uma casa
capa caída no chão. Essa era a capa de Elias. E quando Eliseu pega a capa de Elias, ele sente, ele recebe aquilo que ele pediu. A Bíblia diz que além de Eliseu, Elias tinha alguns seguidores esses que talvez não eram os melhores, mas eram seguidores. A Bíblia diz que esses seguidores que Elias tinha eram filhos de profetas. Então a Bíblia diz que de repente os filhos dos profetas começam a zombar de Eliseu do outro lado do Rio Jordão, dizendo para ir Elias abrir o rio. Eu quero saber para voltar. Elias foi embora. Elias agora foi levado do Senhor. Eu quero saber o que será de Eliseu. Então a Bíblia diz que Eliseu se aproxima perto do Rio Jordão, olha para o céu e pergunta onde está o Deus de Elias. E quando ele pergunta onde está o Deus de Elias, a Bíblia diz que Eliseu bate com a capa sobre as águas. E quando ele bate com a capa sobre as águas, o Rio Jordão se abre no meio. E Eliseu passa com seus pés enxutos, mostrando que a unção de Elias repousa sobre a sua vida. Então depois daquele dia, a Bíblia diz que os servos de Elias começam a seguir a Eliseu, dizendo: o mesmo Espírito que usava Elias agora está usando Eliseu. O mesmo Espírito que tomava Elias agora está tomando Eliseu. Então Eliseu agora está com muitos jovens acompanhando, está com vários jovens acompanhando o seu ministério e vendo que verdadeiramente Deus era sobre a vida de Eliseu. Então a Bíblia diz que no meio daqueles jovens tinha uns que não concordavam com o ministério de Eliseu. No meio daqueles jovens tinha um que não aceitava o ministério de Eliseu. No meio daqueles jovens tinha um que não queria que Eliseu fosse levantado. No meio daqueles jovens tinha um que não aceitava do jeito que Deus levantou Eliseu. E a Bíblia diz que eles começam a inventar desculpa para Eliseu. A Bíblia diz que eles começam a inventar defeitos para Eliseu. E uns começam a dizer: lá vai o calvo está passando, o calvo está indo. Então a Bíblia diz que Eliseu levanta a mão e diz: Senhor, se eu sou vaso, se eu sou profeta, que sai uma ursa de trás do bosque e os devore. E sai uma ursa de trás do bosque e mata todos aqueles jovens zombadores, porque não aceitavam a unção de Deus na vida de Eliseu. E algo que eu prefiro entender esta palavra, prefiro aceitar essa mensagem, que nem sempre, nem todos vão concordar com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nem sempre, talvez, nem todos vão concordar com aquilo que Deus está operando no nosso meio. Mas eis que pela palavra eu entendo que não depende de quem concorda ou de quem discorda, que não depende de quem aceita ou de quem não aceita. Se realmente Deus tem uma chamada na sua vida, tem uma chamada no seu ministério, Ele não depende de quem ou de quem deixa de aceitar ou de quem aceita. Pois quando Deus quer levantar um homem ou uma mulher de Deus, Ele não depende de opiniões, Ele não depende de escolha, Ele não depende de alguém achar que gostou ou não gostou. Quando Deus quer levantar, Ele levanta, pois Ele é Deus, a soberania dele está sobre todos. É Ele que escolhe, é Ele que efetua, é Ele que levanta, e o seu querer sempre estará acima do querer dos homens. Então eis que eu entendo: Eliseu não é levantado porque A gostou, Eliseu não é levantado porque B concordou, Eliseu é levantado porque quem escolheu foi Deus, quem levantou foi Deus, quem separou foi Deus. E se Deus levantou, quem é o homem para impedir? Se Deus levantou, quem é o homem para dizer não? Se Deus levantou, quem é o homem para dar opinião contra a vontade de Deus? Glória a Deus, Quem é o homem? Quem é o homem para dizer não diante da escolha de Deus? A Bíblia diz que uma ursa sai de fora. Quando a ursa sai de fora, alguém começa a entender que o ministério de Eliseu não dependia de homem. O ministério de Eliseu dependia do próprio Senhor, do próprio Deus que eu defendia. Então a Bíblia diz que muitos seguidores começam a seguir dizendo: olha, do jeito que Deus usava Elias, Eliseu está sendo usado o dobro. Do jeito que Deus fazia com Elias, o Espírito de Deus está fazendo o dobro com Eliseu.
A Bíblia diz que quando a fama percorre dentro de Israel, a Bíblia diz que filho dos profetas começa a seguir, pois queria também se espelhar neste homem, queria também ser como este homem usado por Deus. Então a Bíblia diz que eles voltam para Gilgal, e Gilgal está tendo fome, e Gilgal está passando por um período de escassez. Então eles estão em pleno deserto, e quando eles estão em pleno deserto, alguém olha para o líder por nome de Eliseu e diz: estamos com fome. Alguém olha para o líder Eliseu e diz: queremos comer. Então a Bíblia diz que Eliseu olha e disse: vai alguém e pegue a maior panela que tem, coloque no fogo, e outra pessoa vai colher algo para comer diante da vegetação que está aos nossos olhos. Então a Bíblia diz que de repente se levanta o primeiro, e o primeiro que se levanta, a Bíblia diz que ele tem capa, a mesma capa que Eliseu tinha, ele também tem. A Bíblia diz que ele tem capa, e com essa capa ele vai para o mato, e quando ele está no mato ele vê uma parra brava. A Bíblia diz que quando ele vê uma parra brava, a Bíblia diz que chama a atenção dos seus olhos, e ele começa a colher aquela parra brava e começa a colocar dentro da sua capa, começa a encher a sua capa, e a Bíblia diz que quando a sua capa está lotada, ele volta com a sua capa para Eliseu, e a Bíblia nos diz assim: e ele não sabia que aquilo tinha coloquintidas, pois ele não conhecia. Então ele chega diante do tacho com a faca e começa a cortar a parra brava, vai colocando parra brava, vai colocando parra brava, mexe aquela sopa e vai colocando parra brava, coloca toda a parra brava dentro daquela panela, e de repente ele olha para o líder e diz: olha, o alimento está top, a comida está boa, podeis comer. Então todo mundo começa a comer, começa a se alimentar, começa a se deleitar. De repente alguém grita dizendo: Senhor, Senhor, a morte na panela, essa comida está envenenada, essa comida tem algum problema aqui dentro dessa comida, pois essa comida está gerando envenenação naqueles que estão comendo ela. Então aquele que vai para o mato pegar comida, ele fica meio acanhado, ele não sabe o que fazer. Em primeiro lugar, ele não sabe o que fazer porque nem ele sabia o que colheu. Em segundo lugar, ele não sabe o que fazer, pois nem ele tinha experimentado da comida. Em terceiro lugar, ele não sabia o que fazer, pois nem ele conhecia o que ele tinha colhido. Então algo eu preciso entender aqui: como pode um aluno, um obreiro, alguém que está começando a querer um dia ser profeta, levar de comer aquilo que ele nunca comeu, levar para se alimentar aquilo que ele nunca se alimentou, levar para alguém comer aquilo que ele nunca experimentou? É o tempo que nós estamos vivendo no meio das nossas igrejas, é a época que nós estamos vivendo em nossos altares. Alguém nunca comeu nem experimentou, não sabe nem o que é, mas quer dar para a igreja comer. Eu vou repetir: nunca comeu, nunca experimentou, não sabe nem o que é, mas quer dar para a igreja comer. E algo esse obreiro precisa entender: que a igreja não precisa comer o que não sabe o que é, a igreja tem que comer alimento saudável. Eu vou entrar aqui nesta palavra. A Bíblia diz que ele nunca tinha conhecido aquela parra brava, e eu lhe pergunto: se ele não conhecia, o porquê que ele colheu, o porquê que ele levou? Eita glória, eu estou sentindo Jesus na casa. Se ele não conhecia, o porquê que ele encheu a capa? Porque a parra brava é um alimento, é um fruto que é belo por fora, mas é envenenado por dentro. Está na hora da igreja parar com esse negócio de querer trazer alimento só porque é bonito, só porque é belo. Eu quero saber o conteúdo dele. Eu tô sentindo Jesus, eu quero saber quem ele é. Irmãos, está na hora de nós, pastores, começarmos a entender que obreiros que Deus está levantando, antes de trazer comida, tem que comer primeiro, tem que comer primeiro, tem que comer primeiro.
Algo nós precisamos entender. A Bíblia diz que Moisés comeu 80 anos para ensinar 40. A Bíblia diz que João Batista come 30 para ensinar 6 meses. A Bíblia diz que Jesus come 30 para ensinar 3 anos e meio. E por que os negócios estão invertendo? Eu quero aprender um mês e pregar o resto da vida. Eu quero aprender uma semana e pregar pelo resto da vida. Igreja do Senhor, antes de levar comida para a noiva do Cordeiro, experimenta primeiro, come primeiro, desce primeiro, come primeiro, desce primeiro, pela Aqui está o problema. Aqui está o problema. Não estou falando daqui, estou falando de igreja em geral. Essa semana eu estava ministrando lá em Porto Seguro, Arraial, Eldorado, em congresso, estou falando de igreja geral. Aqui está o grande problema, porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas doentes, envenenadas. É porque nós não temos mais cuidado de quem está levando comida para a igreja comer. Nós não estamos mais tendo a preocupação de quem está levando comida para a igreja comer. Se disse que fulano revela, eu não quero saber qual é o kit daquele crente. Se ele revela, a oportunidade está na mão dele. Se ele cura, o negócio é com ele. Se o câncer sai, o negócio é com ele. Se aquilo vai embora, o negócio é com ele. Irmãos, uma coisa eu preciso entender: nem tudo que é bonito por fora alimenta por dentro. Talvez por fora é bonito, mas por dentro está envenenado. Está envenenado. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, o horário está rápido. A Bíblia diz que aquele obreiro vem com a capa cheia de coloquintes. A capa é de profeta, mas o conteúdo é maligno. Vou repetir: a capa é de profeta, mas o conteúdo é maligno. O que ele está trazendo lá do mato, nem ele sabe o que é, nem ele nunca experimentou. Coitadinho de quem está com fome, com sede de Deus, achando que vem coisa boa de lá pra cá. Lá vem ele com veneno na mão, lá vem ele querendo envenenar toda a comida. Ah, meu Deus! Mas uma coisa eu preciso entender: o povo come. Quando o povo come, alguém grita: profeta, morte na panela. Uai. Observa que ninguém vai atrás de quem trouxe o veneno, vai atrás do líder, o profeta. Cadê que alguém chamou o jovem que trouxe o veneno e disse: tu é culpado? Não, olhou para quem é o pastor, olhou para quem é o líder e disse: tu é culpado. Veneno na panela. Está me entendendo qual é o problema das vezes? Aceitar alguém trazer veneno, que quando vai embora o problema não é para fulano ou ciclano que passou, o problema fica para quem está na frente. É, Deus, é verdade. O problema fica para quem está na obra, que tem que lidar com várias pessoas envenenadas. Eu não conheço o que está acontecendo no meio da igreja, eu não sei o que está passando no meio da igreja, mas eu vi com a mensagem. E quando eu citei aqui, o profeta falou: quem manda na mensagem é Deus. E Deus disse: filho, tem pessoas envenenadas aqui, troca a mensagem, porque hoje eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar. Glória a Deus, aleluia. O povo está envenenado. O problema está no meio dos irmãos. Aleluia. O problema está no meio da congregação. E agora
Profeta, Meu Deus, é forte, tem Senhor. veneno na panela. E a coloquítidas consegue gerar no estômago da pessoa má digestão. E a pessoa começa a dar disenteria. E quem dá disenteria não consegue se alimentar mais com nada. Depois que a pessoa come veneno, pode trazer a melhor alimentação que for. Meu Deus, aleluia. Depois que está envenenado, pode trazer o melhor filé mignon, a melhor picanha, não desce mais. Talvez quem está trazendo tinha mais vida no altar, mas ninguém consegue mais comer. O veneno já tomou conta, está todo mundo envenenado. Então alguém olha e diz: profeta, é veneno lá na panela. É forte, Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o profeta levanta e pergunta: alguém tem farinha? Alguém tem farinha? A simbologia da farinha biblicamente é palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alguém tem farinha? Alguém tem farinha? Ai, que faça. Profeta, quando o profeta pergunta: alguém tem farinha? A Bíblia diz que levanta uma do cantinho. E esse que levanta lá do cantinho, ele não era conhecido, não era visto, não era ninguém, mas tinha farinha. Eu vou entrar na mensagem, calma aí. Eu vou dizer novamente: ele não tinha nome, não era ninguém, não era visto, mas tinha farinha. Pastor, por que o Senhor está dizendo que ele não era visto? Porque em primeiro lugar, quem tem fome come farinha. Se alguém soubesse que tinha alguém com farinha, tinha comido, não tinha mandado buscar veneno. Mas às vezes quem tem farinha é os mais menosprezados, é os menorzinhos, é o que ninguém dá nada, é o que ninguém quer ouvir, é o que todo mundo diz que é só balela. Tá cheio de farinha, mas ninguém dá crédito. Tá cheio de farinha, mas ninguém acredita nele. Tá cheio de farinha, mas ninguém dá crédito pra ela. Mas hoje, nesta noite, Deus está levantando uma geração que tem farinha, farinha, farinha. Oh, meu Deus, eu vou lhe dizer, eu prefiro dar crédito para quem tem farinha. Eu sei quem ele é, eu sei que ele é dizimista, eu sei que ele é crente, do que trazer pregador famoso, cheio de veneno, para envenenar a igreja. Eu prefiro dar crédito para quem tem farinha, mesmo sendo menor. Eita, Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha o que eu aprendo interessante, que primeiro tem que levantar o envenenador, para depois Deus levantar quem tem farinha. Olha o que eu acho interessante, primeiro o veneno tem que estar no meio, para depois Deus levantar quem tem farinha, porque nem sempre quem tem farinha é visto. Talvez na ocasião errada ele é até mal visto, mas na ocasião certa ele é usado por Deus. Eu vou repetir, talvez na ocasião errada ele é até mal visto, mas na ocasião certa ele é levantado por Deus. Aqui é para quem tem farinha, só quem tem farinha deixa o negócio estreitar na casa daquele irmão, para você ver se ela não sabe que não tem farinha. Deixa o negócio apertar na casa daquele irmão, para ver se ele não sabe que não tem farinha. Ele sabe, só não quer te dar crédito. Ela sabe, só não quer te dar crédito.
Meu Deus. Eu vou repetir. Essa farinha não é farinha de mandioca, é farinha de trigo. Então quer dizer que o cara passa o dia todo malhando trigo para separar do joio e trigo. Quando está separado, passa o tempo todo pisando, quebrando, até pegar o conteúdo sólido da base, o trigo. Depois passa o tempo todo para poder passar pelo moinho até virar pó. Mas quando chega na reunião, ele fica no cantinho, ninguém vê. Ninguém sabe o processo que ele chegou aqui. Ninguém sabe o processo que ele enfrentou para estar sentado aqui. Quem vê ele pensa que nem na prova ele passa. Mas ele sabe o que enfrentou para malhar trigo. Ele sabe. Ele sabe o que enfrentou para meus irmãos, temos que abrir a nossa visão, temos que abrir a nossa mente. Aí, irmãzinho, irmãozinho, talvez passou a madrugada toda orando, passou a madrugada toda jejuando, em oração, em contrito com Deus, oh glória, passou a semana toda buscando, pagando preço, dando lugar para o trigo, arrancando o joio de perto, pagando preço, moendo, preparando. Muitas das vezes quando entra, nós não damos crédito, nós não damos oportunidade. Eu estou falando nós, eu também como pastor, nós talvez não damos crédito, nós talvez não damos oportunidade. Queremos honrar fulano que eu nem sei nem quem é, queremos honrar ciclano que eu não sei nem de onde vem, querendo honrar ciclano que talvez está na rebeldia com o pastor, mas aqui na igreja quer trazer comida, quer trazer alimentação fedendo puro. E às vezes quem eu acordo do lado, às vezes quem eu vejo todo dia, às vezes quem eu vejo em todos os cultos, talvez eu acho que não tem nada dela, mas uma coisa eu aprendo nesta palavra, que eu menos acredito que é o mais que Deus vai levantar. Eu vou repetir, que eu menos acredito que é o mais que Deus vai levantar. Deus não levanta quem o homem diz levanta, Deus levanta quem ele quer levantar no meio da igreja. Glória a Deus, aleluia. Temos que dar mais crédito para o culto da farinha. Porque às vezes queremos um culto de várias coisas. Quando é o culto da farinha, o culto da palavra, conta de Deus. É, Deus, é desse jeito, Pai. Obrigado, eu quero encerrar, que o horário já não me permite. Eu quero encerrar fazendo uma simples pergunta para você. Quem tem sido você na igreja? Meu Deus, aleluia. O envenenador? Ou aquele que tem farinha para curar o veneno? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem tem sido você na igreja? O causador do problema? Ou aquele que apazigua a tempestade? Aleluia. Feche os teus olhos. Tu és Deus e está neste lugar. Tu me cala o força. Eu posso contemplar tua mão levantando quem tem farinha. E lá manarachura macandarai. Ubiquila machura macandarai.
O mundo aí fora está lançando veneno entre as igrejas, mas o Senhor está levantando quem tem farinha. Glória a Deus. Quando essa irmã for cantar nessa igreja, ela vai curar veneno que está envenenando aquela igreja. Quando esse irmão for ter oportunidade para pregar, ele vai curar o veneno que está lá dentro, porque ele tem farinha. One Kalaué, Reminuri, Calamácia, Alá Chumimicante, Uramarrácia. Está na hora, meu Deus, e a hora é esta, do Senhor começar a chamar quem tem farinha, que está lá no cantinho isolado. Talvez nem quer saber mais do ministério, porque acha que ninguém dá crédito, porque acha que ninguém vê ela nem ele, mas é chegar na hora de quem tem farinha, de quem tem farinha. Eu oro em nome de Jesus, porque quem tem farinha não tem para se mostrar, mas tem para usar na hora certa. Em nome de Jesus eu oro, está na hora de quem tem farinha ser levantado por Deus, e vai começar dentro dessa igreja hoje. Quem tem farinha, quem tem farinha, quem tem farinha, quem tem farinha, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Obreiros do Senhor, há uma ordem do dono da igreja, e ele está dizendo: quem tem farinha está na hora de se manifestar, quem não tem farinha está na hora de buscar. É chegada a hora. Antes do meu avivamento, eu preciso arrancar o envenenamento do meio da igreja. É chegada a hora. Em nome de Jesus, eu profetizo no meio do teu povo, no meio da tua igreja. A partir de hoje, ó Deus, desejo de buscar farinha, vontade de buscar farinha. Pai, a partir de hoje, eu profetizo no meio da tua igreja, no meio do teu povo, que ao invés de nós perdermos tempo buscando veneno, vamos pagar preço para buscar farinha. Em nome de Jesus Cristo, profetizamos o milagre e a vitória, e é no nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus.